Quer dicas de boa leitura para você e para toda a família? Nós vamos falar sobre a história de uma família do sertão, sobre a vida de uma joaninha sonhadora e sobre gestação. Então fique ligado, está no ar o Educação! Meus convidados são o diretor de escola da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, Humberto Rodrigo dos Santos Ribeiro, a professora de língua portuguesa do Centro Educacional da Lagoa, Alessandra Castro, e a professora contadora de histórias, escritora Elisângela Medeiros da Silva. Muito bem-vindos ao programa. Alessandra, vou começar com você aí com um clássico. Qual foi o clássico que você trouxe? Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Maravilhoso. Por que você escolheu esse livro para trazer hoje? Primeiramente, eu escolhi porque foi o livro que eu estudei na graduação e que eu me apaixonei, tanto que na minha pós-graduação eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre essa obra, trabalhando os aspectos estilísticos e semânticos. Além disso, ele vai ser cobrado agora na redação da UERJ, né? Vai ser o livro que será avaliado pela banca e os alunos terão que fazer uma dissertação sobre ele. E, além disso, ele traz uma carga muito expressiva, crítica, social, filosófica. Então, ele dá para a gente trazer e estudar bastantes aspectos, tanto gramaticais, como lexicais, semânticos, estilísticos. Ele é um livro muito rico, né? Mas vamos falar assim, pessoal, prazer de ler, né? Porque a gente sabe que o brasileiro lê pouco. Mas assim, quantos livros você leu? Então vamos falar da questão mais da mensagem e da história. Em que essa história te toca? Faz um resumo. Fabiano, né, e assim, a Vitória são os personagens principais desse livro e eles têm uma carga expressiva muito grande. Primeiro porque o Fabiano, ele é animalizado, né? E assim, a Vitória é vista como aqui tem o miolo da família, porque ela consegue... A mulher dele. Ela consegue perceber que o patrão começou a roubá-lo e ela é considerada... na verdade, ela é uma marca da figura feminina nordestina, né? Ela é a que traz a força para a família, a que busca a família, a que quer levar a família para frente. E o Fabiano também, ele é uma marca do nordestino, né? Daquele que é inferiorizado, daquele que é visto como um bicho, daquele que é triste porque não tem uma figura na sociedade, ele busca essa figura, mas não consegue. Então, e tem a questão toda da educação também, que a gente já cansa de falar aqui, que o objetivo principal da educação é a humanização. Com certeza. E aí, se você não tem acesso a ela, como é que fica a sua vida? Então, mostra bastante isso, a obra. Ele é uma crítica, né, à sociedade, na verdade, porque se a gente não tem uma sociedade humanitária que olha para o outro, a gente não tem uma sociedade democrática e que atende às necessidades de todo mundo. Então, eu tenho um caso de amor pelo Graciliano, né? Até mesmo porque eu adoro a Angústia, adoro o São Bernardo, que também são obras dele, são grandes clássicos da literatura. Então, essa obra, para mim, é muito especial e eu gosto muito dela mesmo. O que você acha que o Fabiano, para crianças, para adolescentes, para o adulto também, qual a principal mensagem que ele passa? Ele passa essa mensagem de que você deve lutar pelos seus objetivos, né? Porque ele foi em busca de uma vida melhor, embora não tenha conseguido, mas ele tentou. Ele mostra a superação também, porque ele sai de uma vida difícil, da seca, tentando uma coisa melhor para a vida dele, junto com a família. Então mostra também o papel da importância da família, de se ter a presença de uma mãe, de um pai, que embora não tenham um aparato da sociedade, sempre atende às necessidades dos filhos. E a gente tem a baleia, né, que é a cadelinha da família. Sim, o que você acha de interessante na baleia? Ela é a mais humana da história, né? Ela traz pra gente uma carga emotiva muito grande. Na verdade, ela é a personagem que traz a questão da humanização, né? O Fabiano, ele é animalizado, o ser humano animalizado, e a cadelinha, que é um bichinho, é humanizado, na verdade. Também a gente tem uma dicotomia muito grande, né? E o que eu acho interessante é que o animal, ele realmente, eu acredito, eu queria ouvir a opinião de vocês, mas eu acredito que realmente ele ajude o nosso processo de humanização no sentido que ele nos afeta, ele mobiliza afeto. Como você consegue envolver os alunos, né,
a ler, Graciliano, quais são os artifícios que você consegue atrair esse aluno dentro que é uma obra que vai cair no Enem, vai cair no vestibular. O que você faz para atrair? Porque quando a gente fala em um livro que é obrigatório, dá aquele susto. Então os alunos acabam se afastando. Então o que você faz para atrair esse aluno para você? Eu trago para a realidade deles, né? Quando a gente trata dessas questões de desigualdade social, a gente pode abordar a questão também do xenofobismo, né? Porque o que a gente vê aqui no em Vidas Secas é um processo que acontece hoje. Então as pessoas vão para as grandes metrópoles em busca de uma vida melhor, mas quando chegam lá encontram muitas dificuldades. Então a gente tem aqui, a gente pode trabalhar em sala de aula, questão de respeito à cultura do outro, relações com o outro. A gente também tem que priorizar respeito com relação à cultura, à educação do outro, aos costumes do outro, né? E aí a gente pode trabalhar aqui nesse livro figuras de linguagem. O nome, né, do livro já é um paradoxo, né? A gente tem vidas relacionadas à riqueza, à profundidade, a gente tem secas. A abundância. A abundância, exatamente. A gente tem secas aqui, o vazio. Então aqui a gente tem um total paradoxo, né? Fora as outras figuras de linguagem que são exploradas, como as onomatopeias, porque como os personagens não têm um vocabulário rico, muitas vezes eles se comunicam através do som, né? Então a gente tem metáforas, personificações, enfim, muitas coisas que a gente pode trabalhar aqui. Perfeito. Nós, como professor aqui, já dando dicas de que conteúdos podem ser utilizados a partir da obra, né? Isso, alguns, porque você vai pegar a obra, são inúmeros. E o que você falou em relação à desigualdade social, à quebra de preconceito, super pertinente a pergunta da Elisângela, porque realmente são assuntos atemporais, infelizmente, porque a gente queria viver numa sociedade mais justa, tanto sob o ponto de vista de como a gente trata o próximo, quanto sob o ponto de vista de ter uma igualdade social, mas são temas riquíssimos para se trabalhar com essa obra, sem dúvida. Humberto, queria que você falasse. Não, eu acho assim, hoje no contexto da escola, né, porque são várias realidades, e só o fato de você estar com um livro propiciando uma leitura, e essa leitura vir de alguém, de uma pessoa que escreveu e construiu, e além disso, venceu o tempo, eu acho que a escola precisa reforçar isso. Porque a gente tem tido uma alfabetização e que ela vem se perdendo com o tempo, até pelas grandes mídias, né? Então, a comunicação, o aluno, ele lê, né? Mas ele não contextualiza. Ele lê, mas ele não entende. Ele lê, mas ele não extrai algo dali para ele. E eu acredito que é a forma de comunicação que ele mais usa hoje, que é WhatsApp, Facebook, né, Instagram, que é tudo mais instantâneo. Esses dias eu estava lendo um texto de um aluno que era Q, V, C, eram códigos. E eu falei, que isso? E a gente está até com um projeto lá na escola de voltar ao livro. Ou seja, vamos trabalhar a leitura, mas a partir de um livro. Um livro, né? Um livro, é esse livro, né? Sim. Como tudo, né? Tem os seus dois lados. Como você falou, acho que estão lendo mais, estão tendo a capacidade de aprender a resumir, porque você tem que, né? Não vai escrever um texto desse tamanho, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, o livro está sendo mais deixado de lado do que já era. Mas além do livro, acho que até a cognição, porque assim, a comunicação, eu trabalho em escola de ensino fundamental e eu lido mais com aluno de ensino fundamental ginásio. O aluno do ginásio, ele pensa muito rápido, ele interage muito rápido, ele absorve muito rápido. E também ele descarta muito rápido. Então, assim, a rede social, ela propicia isso também. Então, ele está crescendo nessa era, ele está sendo gerido nesse momento, né? E aí a escola acaba tendo que fazer um fluxo inverso. Não, vamos pegar, porque assim, tanto no hoje quanto no passado tem coisas boas. Sim. Né? E a gente tem que pegar clássicos, né? Obras, para fazer dali ele tirar. E eu acredito, o que eu tenho percebido, que alguns livros, né, algumas obras que a gente leva para dentro da escola, e aí alguns professores trabalham, eu não sou professor de português, sou professor de geografia. Então eu trabalho muito mais com mapa quando eu estou em sala de aula. Né? Atualmente eu estou mais fora de sala de aula. Mas o que a gente percebe? Esse pegar no papel, esse pegar no mapa, esse pegar no livro, é um diferencial enorme. Sim. E eu acredito que é um resgate à memorização, à capacidade de contextualizar, a concentração, né, e a forma de se envolver também, que a partir do que tem ali, né, ele vai tirar e vai trazer para a sua realidade. E é de uma reflexão muito profunda, Vidas Secas. E, além disso, ele é um clássico, né? Sim. E há um preconceito muito grande com os clássicos. Clássico é difícil, não posso ler, não vou entender nada. Claro que não. Vidas Secas é um clássico
Sim, existem clássicos mais fáceis, clássicos mais difíceis, mas uma coisa que eu já ouvi de várias pessoas que trabalham com leitura aqui é que de repente a gente pode começar, por exemplo, com um livro que o Humberto trouxe, que é de uma literatura moderna, e a gente pode começar daí e ir para os clássicos, não necessariamente já começar, né? Porque assim, esse livro aqui é um livro de poesia, né? Ele foi escrito pela minha esposa, assim por mim também, né? Porque foi um período de gestação, né? Então nós engravidamos. E esse livro ele traz muito a ideia que eu acredito muito, que a gente fala, hoje o contexto é a sustentabilidade, né? E eu acredito na sustentabilidade, mas a cultura ela também tem que ser sustentável, né? As relações elas têm que ser sustentáveis. Sim. Nós fazemos parte da natureza. As pessoas acham que é o homem aqui e a natureza lá não. Nós somos a natureza. Somos o ecossistema. Isso aí. E aí quando a gente... O que eu entendo? Que todo o indivíduo ele precisa se enxergar como um agente de cultura, como um produtor de cultura, não só como um consumidor. E com o público que a gente costuma trabalhar, eu acho que aqui nós temos 3 realidades diferentes, né? E cada escola é um mundo, né? A verdade é isso. Então, eu entendo que quando o aluno ele percebe, por exemplo, ele tem uma professora que escreve, quando o aluno ele percebe que ele tem uma professora que lê, e quando ele percebe que, ou seja, então logo ele também é capaz. Então, e ele se espelha, né? Ele se espelha. E aí é onde a gente pega pelo aluno naquilo que mais está na realidade dele. Por exemplo, de repente ele vai se espantar em ler um clássico. Mas se ele não vai se espantar em ler uma poesia, um trecho de uma poesia. Que as pessoas acham, desde que ele começou a falar, ele falou assim, coisas super interessantes. Eu pesquei 2 que eu falei, vou falar disso. Que é Nós Engravidamos, muito bacana, porque é um processo do casal. E a questão da poesia, a gente já discutiu isso aqui no Educação várias vezes, que as pessoas falam, mas a gente não gosta de poesia, mas criança adora poesia. Onde é que isso se perde, né? Isso vai se perdendo, porque você vai conversar com a maioria dos adultos, muitos pelo menos, os que eu conheço, falam assim, poesia, eu gosto de escrever poesia. Poesia? Mas como eu não entendo nada de poesia. Vocês dizem que não entendem. Com a poesia você tivesse que entender muito, assim, não, né? Com a palavra, Humberto, como é que tem sido a receptividade das crianças? Para que faixa etária que você diria? Esse aqui é uma faixa etária mais para ensino médio adulto. Ensino médio adulto. Então, essa já pega já não é o ensino fundamental. Exato. Mas quando, assim, dentro da escola, por exemplo, esse aqui deu origem a outro livro que é Iriá Dobá, que a minha esposa, a partir daqui, ela criou uma poesia que é o Ei Mulher, fez uma peça que rodou o Rio, né? Até saiu pela região metropolitana. E depois ela foi como chegar no feminino, porque a ideia dela partiu para o feminino. Então ela está no processo de mestrado dela falando sobre o feminino. E o feminino, ele não é só o feminino, ele é um feminino da sociedade brasileira, porque envolve tanto homens quanto mulheres pensar em refletir esse feminino. Perfeito. Então, assim, o que eu acredito é, quando a arte, a arte na educação, ela é para aproximar o indivíduo, aproximar o ser humano, né? E dar um senso de realidade a ele. Eu acredito, né, que a cultura, né, quando você trabalha com poesia, com música, com pintura e tal, mesmo que seja de forma sistematizada, porque é o que a escola acaba imperando, né, vai mais sutil do que quando a gente coloca no quadro, porque acaba que a gente está tanto na mesma forma, né? Coloca tudo no quadro, copia, escreve, lê, faz. E aí ele também se vê como... Então, assim, a gente tem usado essas experiências de criação que envolve, nesse contexto aqui, por exemplo, na minha sala tem um quadro pintado pelo meu filho de 3 anos. E aí as crianças olham assim e falam, diretor, quem pintou? Aí eu, meu filho. Você pode pintar um também. Legal. Né? Então, porque a gente vive falando para as crianças que elas podem ser o que elas quiserem, que os sonhos estão aí para serem realizados. Mas por que a gente não começa exercitando isso já incentivando, na infância? Não, você pode pintar um quadro. Vai lá e pinta um quadro. Isso é legal. E eu acho que quando ele tem esses exemplos reais, né? Por exemplo, a professora ela é escritora, eu estou vendo o livro dela lá na biblioteca. Professor que ele canta e tal. Eu acho que isso traz uma proximidade. E como nós professores, a escola, eu acho que ela é um dos equipamentos, talvez o único que mais se aproxima da família, e às vezes se confunde, né, instituição e família, né? Né? Então, assim, eu acho que aí é onde tem uma identidade muito grande. Então, querendo ou não, você acaba
Né? Então, eu vou ler aquele livro porque a professora falou. Ou então, se não tem professor que escreva na sua escola, diretor que tenha filho que pinte, leva um escritor, né, para fazer uma palestra. Super interessante. Mas sempre isso. tem, porque os próprios alunos, eles produzem muito, né? Sim. Só que a questão é assim... fazer um sarau. Eu acredito em projetos, eu acredito em sarau, em trazer o aluno para próximo do livro, ou então levar o livro até o aluno. E o que você falou, né? Eu visito escolas, faço palestras, faço contação de histórias, e você vê o olhinho das crianças brilhando e querendo te abraçar, isso é muito gratificante. E o livro, a poesia, um sarau, uma música, faz com que a criança desperte, né, o tipo de inteligência, as múltiplas inteligências. Porque ela não pode ser boa só em matemática ou no futebol, ela pode ser boa também escrevendo. Vamos fazer o seguinte, já que você está com a palavra aí, vou pedir para você falar um pouquinho do seu livro, depois entra todo mundo aqui na sopa e vamos falar sobre tudo, tá? Okay. Então vamos lá, mostra aí, qual foi o livro que você trouxe? Esse aqui é o meu... Seu livro. É o meu segundo livro, A Viagem de Aninha Joaninha, né? Então até abordo o que vocês falaram sobre sonho. É uma Joaninha que ela é uma Joaninha sonhadora. E ela tem um sonho de conhecer o mar, né? Sou do Rio de Janeiro, tenho que ir em busca desse sonho, porque eu tenho alunos, tá? Eu tive alunos em Nova Iguaçu, em Belfor Roxo, que não conheciam o mar. Nossa. Então, o que acontece? Quando eu venho a escrever uma história de uma Joaninha, que ela vai em busca do sonho e conhecer o mar, e então a gente vem a esse resgate que você pode tudo o que você quiser. Através do sonho. Legal. E ela aí, conhece um amiguinho. é verdade. Ela fica imaginando, como ela é muito sonhadora, ela quer realizar logo o sonho para ir em busca de novos sonhos. E ela pensa em vários meios de transporte para chegar mais rápido. E a partir do momento que ela está sentada em cima de uma árvore triste, né, cabisbaixa, imaginando como ela vai realizar esse sonho logo, passa um passarinho e tem a generosidade, a empatia de olhar para ver e perguntar por que ela está triste. Então, a gente tem que trabalhar isso nas crianças. Perfeito. O olhar, a generosidade. E aí, eles dois vão em busca desse sonho. Passa a ser um sonho dele também. Também. E aí, a amizade floresce. É muito importante também trabalhar isso nas crianças. Meu livro, né, ele vai de 0 a 100 anos. E Ótimo. atrás tem atividades para colorir. E quando eles vão em busca do sonho, ela realiza. E aí vira o contrário. Ela vê o Pedrinho. Então, personagem Aninha Joaninha, Miguel, que é o passarinho, e o Pedrinho, que é o menino que está triste por não ter amigos. Os pais viajam de porto em porto e ele não faz amigos. Então, ela mostra para ele, através dessa nova viagem, em busca de novas praias, que em cada lugar ele pode fazer um amigo diferente. E aí volta a empatia. E quando ele descobre que ele pode ter um mundo de amigos e a tecnologia está aí para aproximar também, ela cumpre a missão e vai em busca de novo sonho, que é conhecer a Amazônia. Mas isso aí é uma outra história. Próximo livro. Gente, eu tô aqui babando, porque assim, o que ocorre aqui no Educação Demais, é uma delícia e é uma questão de energia, é física, né? Ciência. Que é tão legal, é tão gostoso, que as obras, sempre acontece isso nos clubes do livro, elas vão se complementando. Sim. Se a gente observar, nós estamos falando sobre uma mesma coisa, sobre a empatia, não é isso? Sobre uma construção de uma família que tem empatia, por isso é família. E a gente está falando sobre desigualdade social, do quanto é importante mobilizar a empatia. E aí vamos falar um pouco disso. Eu queria que vocês falassem da vida de vocês também, porque esse programa aqui a gente fala de livro, a gente fala de história, a gente fala de vida, já que nós somos seres históricos. Em que momento da vida de vocês foi importante uma amizade ou alguém que tivesse uma empatia e que compartilhasse essa questão dos sonhos? Eu achei isso tão lindo na tua história, muito legal. Queria que vocês falassem, contassem um pouquinho isso. Quem começa? Humberto. Quer começar? Humberto tá com cara de... Deixa ela falar, depois tu fala. Vamos lá. Eu tive várias pessoas que me permitiram sonhar, né? Minha mãe, empregada doméstica, meu pai, Antônio Carlos, genial, mas alcoólatra,
Morreu aos 42 anos. Super E super novo, praticamente minha idade, eu tenho 41,5. Isso me emociona. Mamãe, por ser empregada doméstica, nunca deixou a gente fazer nada em casa. E ela falava, vocês vão estudar. E vovó falava a mesma coisa. Então, assim, o meu primeiro livro eu homenageio as mulheres da minha vida. São as mulheres que formaram quem eu sou, né? E eu tive outras pessoas que me permitiram sonhar. Minha tia, Zenita, que me deu uma ótima infância. Meu professor de educação física, que eu fui atleta de handebol, então ele fez eu sonhar em inúmeras possibilidades. E minha irmã Solange, que é minha irmã mais velha, que mesmo sendo da Baixa da Fluminense, de Nova Iguaçu, fez universidade e eu tive essa oportunidade de seguir esses caminhos. Então, assim, professor, família, irmã, mãe, são várias pessoas que fazem a gente sonhar. Sim. Esse livro aqui, o meu primeiro livro, também foi um sonho, né? Eu passei por um processo na última greve, que eu sou professora do Estado, então, trabalhando muito com nossos companheiros lá, lutando na greve, e eu segurando a escola junto com os outros professores que ficaram na retaguarda, eu, professor Robson, e segurando a escola, e eu me adoeci, eu fiquei doente, eu tenho artrite reumatoide, e nesse processo de não aceitação da doença, a doença foi evoluindo, e eu tive que licenciar. E aí, nessa licença, que a gente acaba ficando triste, fica deprimida, eu falei, eu vou botar em prática aquele sonho, que eu não vou me debater, não vou cair. E aí veio o primeiro livro, Quem Eu Sou, que são histórias que eu contava para os meus filhos antes de dormir, meus 3 filhos, que são os personagens do meu livro. Olha só, Aninha, uma coisa Pedro vai e Miguel. encaixando na outra, e o que você está falando aqui é de uma lição de vida muito preciosa, que é no meio da adversidade, Sim. de uma menina que é criada pela mãe, que está viúva, com um emprego ganhando mal e trabalhando muito, a gente sabe como é que é a realidade, mas que teve amor, que teve todo exatamente, um suporte para se tornar uma grande escritora como você. Humberto também estava querendo falar aí da história dele, da empatia. Eu acho que eu fui um dos acolhidos pela escola. Sou morador, fui criado em Santa Cruz, que é o último bairro, né, o penúltimo bairro do Rio de Janeiro. E assim, equipamentos de cultura, na época que eu era criança, a gente quase não tinha. Era praça, era terreno baldio, né, e tal. E na escola a gente sempre tinha as frases motivadoras, né, de um ou outro professor que falava pra gente, estuda, garoto, estuda, garoto, estuda, garoto. Então era aquele que matava a aula, né, um pouquinho. Eu era daquele que o professor chegava e falava, olha, se você sentar e estudar, aprender um pouquinho, você vai longe. E a família acabava colocando essa responsabilidade também, né? De 5 irmãos, assim, de uma família grande, eu fui o primeiro a terminar a universidade, né? E depois de mim, outros vieram, mas assim, acabei que foi eu que inaugurei aí o caminho. Então, assim, eu acho que eu tive vários momentos de empatia do outro, mas eu acho que assim, a instituição, né, que mais se aproximou e eu acho que ajudou foi realmente a escola. Perfeito. A escola foi, sem dúvida, um divisor de águas para mim. Tanto que eu virei professor, depois de professor. E eu sempre quis ser professor de escola pública, sempre batalhei muito. E aí, por mais que a gente tenha, né, os problemas que a gente sabe que tem, né, em todas as esferas, eu queria conseguir, enfim. E hoje eu atuo no bairro que eu fui criado, né, então... Parabéns. E principalmente por você ter voltado, né? E falado, não, eu quero ficar aqui, eu quero fazer as crianças também terem um futuro. Seleciona um trechinho aí para ler pra gente. Olha. E Elisângela queria falar. Estamos no finalzinho do programa. É agora ou nunca? Agora ou nunca. Eu também realizei esse sonho. Quando eu passei no concurso, meu sonho era trabalhar na escola que eu estudei. Então, eu trabalho no Colégio Estadual Antônio da Silva, a escola que me formou, e hoje eu sou coordenadora pedagógica lá, com muito orgulho. Um beijo grande, Colégio Estadual Antônio da Silva, e Educandário Modelo também, que me acolheram, que foi lá que eu aprendi a ser professora. Perfeito. Eu acho também que essa questão da importância da família, né? Quando você busca, você acredita em um sonho, a família precisa te dar um suporte para isso. Você estava perguntando, né, qual foi um fator importante para você em busca dos seus sonhos. Acho que os meus pais e a minha irmã tiveram um papel fundamental, porque se a gente não tem, né, o apoio da família, o suporte da família, uma mãe, um pai que digam todos os dias, a educação sempre vai ser a saída para você, você precisa estudar, que sempre está ali junto. Claro que você precisa de um colégio, né, de um suporte. Sim. Mas acho que os pais têm... Sim, começa na família. Fundamental importância, Não tem né? jeito. É a raiz de tudo. Não tem jeito.
É o mais importante. Humberto, para finalizar aí. Ó, eu poderia ler vários poemas aqui, mas eu vou preferir ler o prefácio, porque eu acho que vai ser Maravilha. É assim. Ao longo da vida, construímos momentos de avanço e ruptura como uma escada. Parafrasear com o seu íntimo, investigando as mais diversas maneiras de compreender os seus mundos, relacionando com os caminhos de ser mãe, mulher, filha, artista, esposa, militante, amiga e companheira. É a síntese o que pretende essa obra poética, exaltando a mulher em suas facetas na turbulência social cotidiana. Tá? Eu escrevi esse trechinho aqui. Perfeito, parabéns. Vocês estão trabalhando poesia com adolescentes / jovens, falando de uma fase importante da vida de um casal, né, que é a fase gestacional. Então, parabéns pelo trabalho. Mostra aí de novo. Elisângela mostra também, capinha de novo. Parabéns. Fala, Elisângela. Elisângela não vai me deixar terminar esse programa hoje. Ai, gente, desculpa. Fala, Elisângela. Só falar duas coisas. Professor, gente, agrega aluno. Quem ilustrou meu livro foi Giovana de Souza, minha aluna de 14 anos. Ih, que barato. E a minha editora, gente, também. Minha editora-chefe já foi minha aluna. Perla de Castro, então sou rodeada de alunos. Claro, mostra um pouquinho, abre gente, o livro. Olha que fofura. Giovana de Quantos Souza. anos? 14. Ano passado eu lancei, hoje ela tem 15. É, legal. E a Perla também, gente. Foi minha aluna, então eu sou rodeada de alunos. Um beijo para meus alunos lindos e maravilhosos. Tá vendo só? Sortuda. Gente, parabéns pelo trabalho de vocês. Voltem sempre. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Ditado popular, dito pelo griot, Sotigui Coiatê. Cansada, eu ia cair para sempre. Para não cair, me encostei num muro, mas esse desmoronou. Me agarrei então numa árvore, que quebrou. Nesse mesmo instante, um homem forte apareceu e me deu a mão. Mas caiu junto comigo. Quando achei que ia cair para sempre e nunca mais me levantar, a esperança apareceu e me segurou. Podemos perder tudo na vida, menos a esperança.